As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Começa agora uma nova edição do E o Vencedor, que também pode acompanhar em direto através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. E, Carla, esta quarta-feira está também connosco o editor de política, Rui Pedro Antunes. Houve emoção, houve reviravoltas, mas no final houve o esperado. A moção de confiança do Governo foi chumbada e o Governo caiu. Haverá aqui muitas notas para dar, algumas mais técnicas, outras mais artísticas. Rui Pedro, começando por ti, a quem vais dar nota? Olha, vou dar nota a Luís Montenegro e a Pedro Nuno Santos, são os dois principais protagonistas, ou foram ontem do debate. Desde logo há um vencedor formal e um derrotado formal. O Governo não consegue a confiança e cai à partida, mesmo no sentido literal e imediato, perdeu. Sim. E aquele que é o líder da oposição com a ambição de liderar, ganhou. Há desde logo um assumir por parte de Luís Montenegro, que diz para Pedro Nuno Santos, a meio de uma intervenção, daqui para a frente, ou nos próximos tempos, depois de maio, ou eu ou o senhor vai ser Primeiro-Ministro. Portanto, até o próprio Luís Montenegro assume que isso é possível. Dentro disso, o verdadeiro resultado de quem é o vencedor, nós vamos ver alguns no dia 18 de maio, se for essa a data marcada pelo Presidente da República, ou 11 de maio, ou até a seguir, creio que é 25 a data possível de domingo. Só aí é que nós sabemos verdadeiramente quem é os vencedores. Agora, é preciso olhar para aquilo que foi o dia de ontem e é preciso olhar para aquilo que foi o último mês. Há um mês, ninguém diria que daqui a 2 Pedro Nuno Santos pode ser Primeiro-Ministro. Ontem, o Primeiro-Ministro em funções admitiu que daqui a 2 Pedro Nuno Santos pode ser Primeiro-Ministro. Como pode não ser. Como pode ir à vida dele. Como pode ir para São João da Madeira e dedicar-se a outra coisa, mas também pode ir para São Bento. Depende do São, como as coisas lhe correrem, ou São João da Madeira ou São Bento. Mas independentemente disso, parece-me bastante claro que o Governo, apesar de eu achar que Luís Montenegro de facto precisa de se legitimar nas urnas e que o Governo é muito centrado na figura do Primeiro-Ministro, há uma personalização muito grande do Governo e é mesmo assim, em legislativas é sempre assim, em todos os governos é assim, e estando ele tão questionado, é preciso, claro, haver uma clarificação. Agora, obviamente que isto é uma jogada de risco. O Luís Montenegro podia ter ficado com as 2 moções de censura que não foram aprovadas. Era um apoio do Parlamento QB para dizer que tinha uma legitimação formal do Parlamento, teria algum tempo para tentar dar a volta. Se ele diz que tem todo o material que tem para apresentar na Comissão de Inquérito, vão ficar todos espantados com a clareza e como tudo está certinho na Spinum Viva. Enfim, a breve prazo iria-se desgastar, mas poderia ter tempo de dar a volta ao texto e teria depois, a partir do dia 15 de setembro, não podia dissolver a Assembleia, o Presidente já não podia, teria depois até março de 2026 para que o assunto voltasse voltasse a acalmar e depois então aí tentava voltar de novo ao combate político e preparar um novo ciclo eleitoral. Assim não. De repente, mesmo o próprio ânimo das pessoas que rodeiam o Governo, o próprio Governo, o Primeiro-Ministro, foi-se um bocadinho abaixo, notava-se isso, notava-se alguma aflição por parte do Governo e das pessoas que o rodeiam. Nós vamos ter daqui a minutos o António Leitão Amaro que vai negar isso e que vai dizer naturalmente que estão muito confiantes e eu acredito que também estejam, obviamente não vão atirar a toalha ao chão, mas foi invertido a posição, ou seja, neste momento o Partido Socialista tem hipótese de chegar ao poder, ou pelo menos de vencer as eleições, depois chegar ao poder é outra coisa, porque isso nós devemos a António Costa e se calhar até um dos seus maiores obreiros da geringonça chamado Pedro Nuno Santos, que é aquele que fica em primeiro, não necessariamente é aquele que governa e portanto, mesmo que Pedro Nuno Santos fique à frente, pode não ser Primeiro-Ministro, mas pode afastar Luís Montenegro. Isso tudo criou uma grande incerteza nas hostes da AD e criou uma grande confiança nos socialistas
e bastava ver ontem a maneira como Pedro Nuno Santos circulava pelos corredores da Assembleia para ver que há uma grande confiança. Ainda por cima tinha tido 2 sondagens, pois podem estar mais bem feitas, mal feitas, a empresa ser melhor, ser pior, mas num dia... Mas também é assinalável como as sondagens mudam logo o ânimo dos partidos. Só servem para isso. Dizem que as sondagens valem o que valem. Aquelas sondagens, olhando para elas, para já é assim, aquilo é pouco sondagem, é mais painel, porque é impossível ter sondagens feitas designadamente online, uma delas é online, é sobretudo online, é praticamente tudo online, naquele espaço de tempo, com painéis que se telefonam para as pessoas, vai-se tendo... Não, a maior parte das pessoas não querem responder. Portanto, só que isso são processos caros, que ninguém neste momento na comunicação social é capaz de pagar, e portanto aquilo são sondagenzinhas. Verdade, certo. Portanto, mesmo... Eu acho que aquilo são de facto mais painéis que outra coisa qualquer, são pessoas que estão mais ou menos predispostas a responder, porque senão a taxa de não respostas não era aquela. Certo, e eu acho que o único efeito que tem neste momento é o ânimo que dá para a campanha, porque se cheirar a poder ou a vitória eleitoral, no mínimo, ao Partido Socialista, isso motiva, ou seja, o Pedro Nuno Santos, no momento em que está cabeça com Luís Montenegro, sai-lhe num dia 2 sondagens que está à frente. Obviamente que isso dá-lhe ânimo. Não, 2 não, uma. Intercampos e Aximage, 2 no mesmo dia. Não só nem reparem nada de Intercampos. Intercampos para o Correio da Manhã, Jornal de Negócios e CMTV. Sim, mas são sondagens que de trás ele já estava à frente, não é? Portanto, não houve aqui alteração. Sim, continua à frente. E mesmo na sondagem da CNN, em que naturalmente a AD perde votos, o que é uma tendência que também é assinalável, na verdade, recuperando a última sondagem da Pitagórica, muita gente não reparou nisso, mas a AD sobe. Ou seja, da sondagem que é antes disto tudo, que é de fevereiro, a AD sobe. Só que são 2 apresentadas. Eles tiveram agora, uma antes da crise, imediatamente antes. Ou seja, é a mesma sondagem partida em 2. Mas olhando para a anterior, mesmo assim, o governo está melhor do que estava em 25 de fevereiro. Acho que era fevereiro, 25 de fevereiro, uma coisa desse género. E portanto, sim, é muito, está muito taco a taco, mas só o facto de as sondagens estarem mais ou menos equilibradas, naturalmente que isso significa que de alguma forma o Primeiro-Ministro em funções tem o lugar em risco. As eleições são sempre o risco. O challenge já tem hipótese. E só nessa análise fria e direta, o Pedro Nuno Santos é vencedor e o Luís Montenegro. E o Luís Montenegro é vencido. Isto pode alterar-se no dia 18 de maio e pode até ter uma tendência diferente ao longo da campanha, mas neste momento é assim. Eu para quantificar, diria um 8 para Luís Montenegro, que é facilmente passar a 10 e a positivo, e um 12 a Pedro Nuno Santos, porque se não cria uma dinâmica de vitória, é muito difícil tirar quem está no poder. Ao dia de hoje, assim são as notas dos e Miguel dos Arruda líderes. Perde muito. Perde para aí 180 mil euros. É a primeira vítima. Perde a bagagem, não é? Está de malas aviadas. O certo, Bruno, é que temos aqui um governo de combate. Foi isso que sai também deste... A minha nota vai para o governo de combate, que se falou desde o início, desde a formação deste governo, que era preciso, e que falhou num momento crucial, porque ontem o que vimos foi o que esteve na Assembleia da República, com o apoio da bancada parlamentar, foi esse tal governo político de combate, e falhou redondamente. O governo não caiu, o governo não tropeçou, o governo nem sequer foi empurrado, o governo atirou-se de um penhasco e escolheu o pior sítio para se atirar desse penhasco, o sítio mais pedregoso, por assim dizer. Se o desespero e a desorientação que ontem vimos no Parlamento por parte do governo foram autênticos, é mau. Mas se aquilo foi planeado, se resultou de alguma ideia de alguém, ainda é pior. Aquela sucessão de propostas. Exatamente, e depois a interrupção, se isso foi planeado, eu tenho alguma resistência a chamar-lhe ideia, porque aquilo foi tão mau para o governo que eu não acredito que tenha sido pensado por alguém. Mas acho que foi planeado. Foi? Então espero que... Foi uma espontaneidade simulada. Foi planeado, é assim, basicamente. Planeado para aquela tarde. Não, foi planeado para o discurso daqui até maio. O discurso daqui até maio é culpa da crise. Vocês queriam a comissão de inquérito e nem sequer fizeram nenhuma pergunta. Portanto, e não quiseram sequer limitar o tempo da comissão de inquérito. Nós demos a comissão de inquérito. Vocês não aceitaram isso? Porque estavam focados em eleições. Porque também queriam eleições. E, portanto, as duas narrativas... O grande problema é as narrativas das eleições. E isto vai andar a ser discutido até maio. E, portanto, vão andar a tirar... Foste tu, não foste tu.
e portanto acho que... É a briga habitual. Então se foi planeado, eu espero que quem planeou não seja pago por essas ideias. Porque realmente não... Diz lá que não te divertiste ontem à tarde. Não, sim, foi nesse aspecto foi como já dissemos aqui, foi great television. Completamente. A estratégia da vitimização, e eu percebo que isto é a apontar para as eleições, tem limites. E o limite é quando nós, tanto nos vitimizarmos, já não conseguimos projetar uma imagem de força e de autoridade e de determinação. E num governo com estas características, que é naturalmente frágil por não estar apoiado numa maioria parlamentar, a força, a energia e a determinação, sobretudo do líder, era fundamental, e isso foi tudo desbaratado ontem. No final do dia de ontem, o governo e Luís Montenegro saíram a dar a impressão de ter medo, não só da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas das eleições. Portanto, é o pior de dois mundos. Porque a ideia que passou não foi a de um governo a tentar salvar o país de eleições, que eu acho que era a ideia que o governo queria passar, mas a de um governo a tentar salvar o PM, o primeiro-ministro da Comissão Parlamentar de Inquérito. Se era para ir a eleições, se a ideia era essa, o governo tinha de ter entrado ontem com essa determinação, com essa força. E agora Montenegro sai fragilizado, parte fragilizado para eleições. Via-se, o Rui Pedro Antunes estava aqui a falar da expressão corporal de Pedro Nuno Santos, mas ontem, quando foi votada a moção de confiança, viu-se um primeiro-ministro derrotado, fragilizado. E isso é o pior que podia acontecer. Para voltar à questão do governo de combate, ontem os carros de combate do governo falharam redondamente na estratégia que seguiram, e eu espero que esta atrapalhada que se viu ontem por parte do governo não tenha sido motivada por estas sondagens, que isso ainda seria pior. O primeiro-ministro devia ter posto tudo isso de parte. Se queria ir apresentar a moção de confiança com o intuito de ir a eleições, devia ter mantido isso, porque aquela ideia de negociações nos bastidores, quer dizer, isso foi péssimo. Pode ter sido uma estratégia. Eu acho que eles acharam que era uma win-win situation, que era, ou limitavam a CPI, o PS aceitava e não havia eleições, ou então provavam que tentaram tudo e que por causa do PS é que vão a eleições. Pronto, eu não sei qual é a percepção pública, eu não faço a mínima ideia. Eu só posso falar da minha percepção. Eu acho que a maior parte das pessoas não deve assistir ao debate todo o tempo. Claro, nem percebeu nada do que se passou. Mas vê as peças dos jornais da noite, não é? Sim, mas mesmo, quer dizer, mesmo a maior parte assim, das pessoas olham para aquilo e disse o que disse Montenegro sobre as respostas. Sinceramente, eu tenho mais que fazer. Pois, vamos ver. Eu só posso falar da minha percepção e da minha nota. Vou dar a este governo de combate, a forma como geriu a situação ontem, eu vou dar uma nota negativa, vou dar um 6. Um 6. Tenho ideia, Paulo, que queres dar aqui uma nota artística. É uma nota artística, independentemente destas percepções, porque cada um fez o seu jogo de alguma maneira, não é? entre o governo e a oposição. E ontem o que esteve ali em causa foi, de facto, as duas partes, sobretudo o governo, a tentar criar ali uma narrativa e uma sucessão de factos que permitissem lhe dizer a culpa de irmos para eleições não é nossa. Nós fizemos o esforço todo até ao fim de conciliação, de ir no encontro às posições do PS, o PS é que não quis. Basicamente é isso. Portanto, a produção a esse nível, as produções São Bento ontem foram muito boas e eu acho que aquilo, de facto, não há muita ficção melhor do que aquilo e a esse nível é bom. O único problema, e é um problema grave, é que a produção da série foi muito boa, só que o objeto que nos traz ali é um objeto degradante. É como aqueles filmes são muito bons, de facto, só que retratam uma realidade cruel, de alguma maneira, não é? Uma questão social ou pessoal que nós preferíamos que não acontecesse. E é o caso. Eu acho que aquilo revela muito uma certa degradação do regime, digamos. E é um nível muito básico. Em vez de nós vermos da parte dos deputados, agora ou sempre, um esforço de entendimento, quando estão em causa, sobretudo, matérias importantes, nós ali vimos neste processo todo parece que houve mais um esforço de desentendimento, isto é, nós vamos arranjar maneira, agora resta saber a quem é que atribuímos esta culpa mais, não é? Sim. Vamos arranjar maneira de não nos entendermos. Vamos concordar em discordar. Exatamente. Luís Montenegro a demorar imenso nas explicações que tinha que dar, obviamente, depois o PS a avançar com uma comissão parlamentar de inquérito, antes disso o Governo a
avançar com a moção de confiança e, portanto, houve um esticar de corda de parte a parte, sendo que depois estávamos a dizer que não foi, a corda não partiu por responsabilidade deles. Isto é triste, não é? Houve mais que tempo ao longo deste mês para negociar. Se houvesse uma verdadeira intenção de uma aproximação e de um entendimento, só que, de facto, não houve essa vontade, e ontem assistimos a esta produção. Eu acho que o regime não sai bem daqui. Nós podemos achar aquilo divertido, porque passamos uma ótima tarde a assistir àquilo durante 2 horas. Bom. Não, é muito bom, mas é a nossa profissão de alguma maneira. Somos obrigados a ver aquilo. Agora, lá está. Mas o cidadão, o eleitor. É a minha profissão, mas para mim foi penoso. É penoso porque sabes, claro, o que é que aquilo representa de alguma maneira. Sei o que é que ele representa sobre o país e sobre o estado dos políticos em Portugal. É isso mesmo. Dá E o só a tua eleitor, nota, então, Paulo. a minha nota, olha, dou um 4, porque de facto é muito bom como produção, mas retrata uma realidade que é muito cruel. Penoso, ainda assim, José Manuel, a tua Eu tenho uma nota nota positiva. tens uma nota Porque, positiva. apesar de tudo, acho que houve um adulto na sala. O adulto na sala foi a Iniciativa Liberal, que fez uma intervenção, quer dizer, pausada, sem esterismos, pedindo os esclarecimentos que tinha que pedir, mas dizendo, tenham juízo, isto não é a altura para uma coisa destas, não precisamos deste circo todo, e, portanto, nós não apoiaram o governo, até no próprio Orçamento de Estado estiveram mais longe do governo do que o Partido Socialista, mas vamos votar a favor da moção de confiança, que isto não é a altura de ir para eleições. Eu creio que há muitos portugueses a pensar o mesmo. Muitos portugueses a pensar o mesmo, terão umas dúvidas que possam ter sobre Montenegro, mas gostavam de passar os 2 meses de uma forma mais tranquila do que aquela que vão passar, e, portanto, eu creio que, sobretudo para aquela parte dos portugueses que é o eleitorado alvo da Iniciativa Liberal, portanto está mais perto de seguir a política, é mais letrado, digamos assim, por regra. Acompanha mais. Aqueles que estiveram ontem a acompanhar o debate. Aqueles que estavam Pela Rádio acompanhar Observador, pelos live blogs pelas outras rádios. Eu creio que Olha, para muitos desses, o carteiro que faz a distribuição onde eu moro estava a ouvir a Rádio Observador na altura do debate, exatamente, em altos berros. Não, quer dizer, nós ontem tivemos, pelo menos online, um recorde de audição muito grande, portanto, quer dizer, obviamente, o interesse, claro, obviamente que suscitou interesse. Mas só dizer que a Iniciativa Liberal ainda corre o risco de acabar isto em São Bento. Mas com a estratégia. Não em primeiro lugar. Não é em primeiro lugar. Não é bem São Bento, é São Bento mais ou menos. Se olharmos para as sondagens todas, neste momento, ela já está a ganhar. Mas, enfim, eu, como disse, não vou valorizar... Desvalorizar de um lado e valorizar do outro. Portanto, não creio que seja por aí. Mas, de todas as prestações que Rui Rocha teve no Parlamento, ele não é um grande parlamentar. Eu penso que a de ontem foi uma das que lhe saiu melhor. E precisamente talvez porque ele não tenha sido tão de combate, tenha sido mais uma prestação a dizer vocês estão todos doidos e portanto ainda por cima, isto não faz sentido nenhum. O Ventura teve uma prestação strep seals ou mebocaína, o Ventura sem voz é uma coisa impressionante, porque ele de facto ele é sempre da loudest voice. E o facto de ele não poder falar condicionou. É pena no sentido em que... No sentido das produções. Só falta a nota, estamos em cima da hora. A nota vai, enfim, é malta de risco e, portanto, mesmo assim, eu hesitei entre o 13 e o 14, vou dar o 14. 14 para o adulto na sala. E o Vencedor regressa mais logo para a segunda edição, depois das 5h30 na Tarde Política.